Saudações sagradas a todos que estão presentes na noite de hoje, presentes virtualmente, mas unidos pelos nossos corações. Hoje, 19 de julho de 2021, estamos dando início a mais uma edição do Sagrado Feminino, do Círculo de Cooperação do Feminina Brasil. Então, para começarmos as nossas atividades de hoje, vamos inicialmente fechar os nossos olhos ou mantê-los abertos, mas vamos fazer uma conexão e trazer a energia do sagrado feminino de todas as tradições que participam deste trabalho. E que nesse momento nós possamos focar uma grande luz transmitindo luz, compaixão, misericórdia e abundância para toda a Terra. Que a energia do sagrado feminino das tradições preencha os corações de amor, luz e cura para todos os seres da Terra. E unidos nesse momento, nós trazemos o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que vibras em cada criatura, o amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo
uno com todos os outros. Desejando a todos uma noite especial, uma noite iluminada, e que essa energia envolva todo o planeta Terra, a nossa bela escola azul, e todos sejam abençoados. Passo nesse momento, convido a nossa coordenadora, Marie Pedra, coordenadora do Feminina Brasil. Obrigado, Ana, obrigada a todos. Então, é com muita alegria que damos mais uma vez as boas-vindas a todos em nome do Grupo Feminina Brasil. Então, como a Ana falou, hoje continuamos a nossa live, né? A nossa segunda live, trazendo hoje o ensinamento do cristianismo. Lembrando que o Feminina Brasil foi fundado em 15 de agosto de 2009, com a missão de resgatar o princípio feminino nas tradições religiosas, espirituais e indígenas, para promover a justiça, a cooperação e a cura entre gêneros, permeando e disseminando a cultura de paz. Então, iniciamos esse trabalho em 2009, e depois de muito tempo, nós ampliamos esse trabalho. No início ele era feminina, e depois ampliamos, convidando outras mulheres que participam de outras tradições também, e aí formamos o Feminina Brasil com queridas irmãs e amigas de tantas instituições que têm tanto a nos oferecer. Então, esse grupo tem uma proposta de atuar de forma transversal nos círculos de cooperação da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e ele é parceiro e cofundador, junto com a Unisóis, da Casa das Religiões Unidas. É muito importante que a gente lembre de que nós estamos buscando trabalhar a valorização do feminino, lembrando de que o feminino, como princípio, existe nos homens e nas mulheres. Lembrando também de que ambos os princípios são sagrados. Então, tanto os homens como as mulheres, ambos os princípios são sagrados e complementares. E que, em função de tudo que estamos vivendo no mundo, há milênios, né? Não é algo de agora, tanto da opressão como da própria mulher também não ter assumido o seu papel, reconhecido esse aspecto sagrado feminino, e também não reconhecendo o aspecto sagrado masculino. Então, criou muitos sons, muitas dissonâncias que a gente vive até os dias atuais. Então, existe já há algum tempo que as mulheres começaram a ter a sua expressão, ou buscar essa expressão do feminino. Sabemos que não é algo de uma noite para o dia, não somente nós do Feminina Brasil, mas tem muitos grupos que estão trabalhando, tanto grupos de mulheres como grupos de homens, estão trabalhando, buscando cada um se reconhecer, atuar com seu princípio e colaborar. No futuro, acreditamos que essa colaboração entre homens e mulheres ela será com certeza efetiva. Então, com tudo que nós já andamos, é preciso andar muito mais ainda, porque temos muito a transformar. E esse é um ponto também muito importante desse equilíbrio entre os princípios masculino e feminino, para que haja a paz mundial, para que haja a harmonia em todos os setores da sociedade. Então, essa proposta que trazemos aqui é uma proposta de reconhecer nas tradições
religiosas, espiritualistas e indígenas, trazer o sagrado feminino de cada uma dessas tradições que muitas vezes ficam, digamos, escondidas dentro da própria sociedade, dentro das próprias tradições. Muitas vezes elas não são conhecidas. E a ideia é que a gente, que vive num planeta dual, onde tudo tem uma dualidade, né? Então, tudo que nasceu tem um pai e tem uma mãe. Então, tem o masculino e o feminino que uniu para gerar o que existe. Então, a ideia é que nós possamos conhecer, através da expressão do compartilhamento dessas pessoas que participam dessas tradições, que nós possamos conhecer um pouco mais sobre isso. E não somente conhecer a nível de informação, mas poder também experimentar o sagrado de cada tradição. Então, hoje, nós vamos estar conhecendo o sagrado do cristianismo, e para isso nós temos aqui duas queridas representantes, a irmã Michele da Silva, que é irmã do Imaculado Coração de Maria. A irmã Michele é teóloga feminista, participa da rede Um Grito pela Vida, Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, e é participante também do feminino. Então, muito bem-vinda, nossa querida irmã Michele, e também nós vamos trazer a nossa querida Salete Aquino. A Salete, ela possui graduação em Letras e mestrado em Linguística aplicada pela Unicamp, professora da Unicamp, e ela é membro da Iniciativa das Religiões Unidas, da URI, desde 2000. Ela é cofundadora do Círculo de Cooperação da URI em Campinas, em 2002, membro do Conselho Global da URI desde julho de 2016, e atualmente participa de 4 círculos de cooperação. Feminina, é um círculo de cooperação de músicos da América Latina, o UIM, o Círculo de Cooperação de Mulheres da URI Global e do Círculo de Cooperação de Brasília. Ela é membro do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, do Desafio 10x10, dentre outros. Então, bem-vinda também, querida Salete. Muito bem-vinda, queridas amigas. E agora passo a palavra a vocês, para que possamos ouvir o que vocês têm a compartilhar conosco. Muito obrigada, Marli, pela acolhida. Boa noite a todas e todos também que já estão presentes conosco. É uma grande alegria nós podermos partilhar um pouco do sagrado feminino do cristianismo, e acho que é bem interessante a gente deixar bem claro que é um recorte feminista, né? Porque a gente sabe que o cristianismo ele tem, né, uma história muito longa e ainda ela é muito atrelada ao patriarcado. Então, a nossa apresentação ela tem um viés feminista, né? Para trazer esse sagrado feminino. Então, de repente, algumas pessoas vão estranhar um pouco, porque vão aparecer elementos novos, né? Mas que dentro da nossa vivência da espiritualidade no cristianismo, nós conseguimos fazer essa hermenêutica feminista, como a gente costuma dizer, a compreender onde está o sagrado feminino, que também, né, tem essa união com o masculino. Deixa eu projetar aqui. Eu vou trazer uma música para a gente iniciar, que como nós vemos o Espírito Santo dentro do sagrado feminino no cristianismo, nós chamamos da Ruá, esse sopro divino, esse sopro sagrado.
Então, a gente vai trazer essa música para a gente também entrar, né, nesse clima, nessa mística feminina. Aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios, Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, en tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, nuestros mayores tendrán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños, las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia, en el centro y en los márgenes. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, la creación entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, raíz de seco de crecer, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, una llamada a las naciones, mujeres levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Ruá, aliento de Dios en nosotras, Ruá, Espíritu de nuestro Dios, luchamos
a una por la libertad, un mismo latido, canción del espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Espíritu nostre, ruach en tu arena segura, ruach, hablar en espíritu, ruach, aliento de Dios en nosotros, ruach, espíritu de nuestro Dios. Breath of God within us. Ruach, Spirit of our God. Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Então, com essa inspiração da Divina Ruach, a gente inicia apresentando o sagrado feminino no cristianismo. Essa imagem que vocês podem ver é uma imagem da Trindade feminina. Então, a Trindade é um elemento forte da espiritualidade dentro do cristianismo e nós trouxemos, então, essa imagem feminina. Então, acho que como quase todas e todos sabem, né, o cristianismo é inspirado no próprio testemunho de Jesus, que ele não fundou, né, muitas pessoas dizem que ele fundou o catolicismo, mas na verdade Jesus era judeu e ele tentou modificar a sua religião, né, mas os seguidores de Jesus depois acabaram institucionalizando uma igreja. Mas dentro do cristianismo, então, todos e todas aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus são considerados cristãos e cristãs. Então, né, o fundamento do cristianismo é o mistério pascal de Cristo. Então, toda a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus é o fundamento de todos aqueles e aquelas que acreditam, né, que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então, é o fundamento da fé, esse mistério, né, que a gente não consegue compreender com explicação, mas que vivencia na nossa prática de fé. Então, Jesus foi um exemplo de amor, de paz em plenitude, e, ao mesmo tempo, ele testemunhou sua fé numa vivência de igualdade entre as pessoas. E ele foi um exemplo de uma nova masculinidade da sua época, porque ele não tinha medo de libertar as mulheres, as pessoas que eram consideradas indignas para a sociedade, e mesmo para a religião. Então, ele já apresentava, né, na sua época, uma nova masculinidade que os cristãos e cristãs deveriam seguir, né? Mas muitas vezes fazem ao contrário. Vivem, né, o patriarcado, uma dimensão que não foi em sintonia com o que Jesus ensinou. Então, dentro dessa vivência do cristianismo, Jesus, ele, em toda a sua vida pública, que foram 3 anos, ele sempre tentou mostrar essa importância de um discipulado de iguais, onde homens e mulheres tivessem os mesmos direitos dentro das comunidades como na sociedade. E, ao mesmo tempo, ele sempre apresentou esse sagrado, né, que cada ser humano é um templo da presença de Deus. Então, como um ser sagrado deve ser respeitado, deve ter dignidade. E esse ensinamento que Jesus deixou para que todos os cristãos e cristãs possam vivenciar isso na sua prática de fé. E então, né, seguindo esses ensinamentos de Jesus, não tem como nós construirmos dentro do cristianismo intolerância, né, o machismo, divisão de classe, só que a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece
de forma completa, né, ou plena. A gente tem um grande caminho a percorrer para superar todas essas violências, todas essas divisões, porque as igrejas cristãs têm ainda um forte teor patriarcal, né, de dominação, onde os homens valem mais que as mulheres. Então, é um caminho que a gente vem construindo, especialmente, né, pelas mulheres que buscam essa igualdade, né, ter o seu espaço, o seu lugar respeitado. E nós acreditamos nessa dimensão de que Deus é, ao mesmo tempo, mãe e pai, né? Essa experiência de fé que é fundamentada num Deus que ele tem o lado materno e o lado paterno. Por mais que muitos textos da Bíblia aparecem, né, Deus como pai, mas a gente percebe também, nas entrelinhas, como a gente costuma dizer na teologia feminista, nessa hermenêutica feminista, de que Deus também tem um rosto materno. Então, é muito interessante quando a gente faz uma leitura diferenciada, né, das nossas Sagradas Escrituras. E a partir também das nossas próprias experiências de fé do cotidiano, que vão mostrando essa presença de um Deus que vive em harmonia com o feminino e o masculino, né? Ora apresenta um rosto materno de mãe, ora um rosto paterno de pai. Eu já tinha falado um pouco, o rosto de Deus nas Escrituras, ele revela muito isso. Então, tem alguns textos que diz, né, com amor eu te peguei pela mão. Então, assim, a gente vai vendo em vários textos que Deus revela um rosto materno, né, que basta a gente fazer uma nova interpretação. Porque muitas pessoas que são muito tradicionais, elas só conseguem ver Deus como homem, como pai. E é um processo que a gente busca também construir, né, com mulheres e homens, para que consigam ver no rosto de Deus a dimensão feminina e masculina. E os textos da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, que nós utilizamos, né, como texto sagrado, ele revela muito isso quando as pessoas se abrem também a essa interpretação. Porque às vezes a gente diz, né, uma interpretação fundamentalista, que a pessoa lê ao pé da letra e diz, é isso mesmo, então ela não consegue fazer esse processo na sua experiência de fé, que conforme a necessidade do povo, Deus foi revelando também o rosto materno ou paterno. Então, é muito interessante fazer uma leitura, a gente costuma dizer na teologia feminista, uma leitura feminista, uma hermenêutica feminista, que é uma interpretação que vai além do que está escrito e que também atinge a nossa experiência para que a gente possa ver ali uma presença materna de Deus. E, ao mesmo tempo, dentro da nossa vivência de fé, a gente vai percebendo que Deus, ele vai se manifestando, ora como mãe, ora como pai, dentro da nossa vida, da nossa vivência como fé, e mesmo dentro da família, da comunidade, a gente percebe como Deus revela esse rosto de mãe e pai. Eu vou passar a música, senão vai ficar muito tempo. E a Santíssima Trindade, ela é também uma representação, assim, que às vezes parece um mistério, né? Um Deus que ele é uno e trino. Então, ao mesmo tempo, é uma pessoa que é três. É um pouco confuso para a gente compreender, assim, racionalmente. Mas, a partir também da nossa vivência de fé, a gente consegue perceber que a Santíssima Trindade, ela apresenta esse rosto também de uma comunidade de amor, que pode ser Deus, né, como pai e mãe, filho, na figura de Jesus, e o Espírito Santo, que a gente interpreta como a divina Ruá, esse sopro de amor, esse ser feminino. Então, assim, o feminino e o masculino, eles dão essa dinâmica, né, que dinamiza e inspiram o nosso agir prático. Então, é uma experiência muito bonita quando a gente consegue perceber Deus como pai e mãe, como filho e como Espírito Santo, divina Ruá. E é uma experiência muito de vivência mesmo, de fé, que é muito difícil a gente explicar racionalmente como que Deus é um e três ao mesmo tempo, né? Mas vai se manifestando na história, vai se manifestando na nossa caminhada pessoal e comunitária de fé.
E nós temos também uma figura muito importante dentro do cristianismo, que não é exclusivo, né, da Igreja Católica, porque muitas pessoas acham que Maria é só da Igreja Católica. Tem, né, dentro das igrejas protestantes, tem um respeito a Maria, tem algumas linhas que não reconhecem Maria só como a mãe de Jesus, né, mas tem muitas igrejas tradicionais que, como a luterana, a anglicana, a metodista, que elas têm, sim, esse respeito a Maria, tem imagens, inclusive, então, às vezes é uma questão de conhecimento mesmo, de ampliar, né, porque às vezes as pessoas pensam que Maria é propriedade da Igreja Católica, mas isso não é verdade. Então, Maria é esse exemplo de mulher, né, que acolheu o projeto de Deus na sua vida. Ela era uma mulher simples da sua época, mas assumiu esse grande projeto de ser a mãe de Salvador. E por isso, claro, ela se tornou uma grande protagonista da história e uma mulher muito especial dentro da vivência do cristianismo. E a questão dos títulos, né? A gente vê muitas imagens de Maria, mas na verdade são diferentes nomes da mesma Maria. Então, cada região, cada contexto foi criando a sua própria imagem, de acordo com também as características do povo, da circunstância que né, assim, que começou o culto a Maria, mas como um sentido assim de um amor materno e não como uma adoração, né? Muitas linhas pentecostais às vezes, né, trazem um pouco essa dimensão de adorar a Maria, mas não, ela é uma mulher especial que foi a mãe de Jesus e que ela se aproxima muito da realidade do povo como uma intercessora junto a Deus. Então, é por isso que recebe vários títulos, mas é a mesma Maria de Nazaré. E também eu acho que é importante a gente ver o papel das mulheres bíblicas, porque elas foram muito inspiradoras na caminhada da salvação, e mulheres assim que no seu tempo não tinham voz nem vez, que eram propriedade primeiro do pai, depois do marido, depois do filho, mas que conseguiram transformar a história através né, da sua ação com ousadia, com astúcia, e elas romperam com todo um sistema patriarcal dominante. E é bem interessante porque elas nos ajudam hoje também com o seu testemunho, para que nós tenhamos essa vivência com um sistema mais de empoderamento feminino, de sororidade. Então, é uma inspiração muito grande das mulheres. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia ver outras mulheres e tal, mas a gente não tem. E elas, assim, elas tinham uma luta coletiva, né? Elas não lutavam só por elas mesmas. Então, era em prol da vida, pelo povo, pela família, por direitos, né? Então, era uma luta muito bonita das mulheres bíblicas e que nos inspiram hoje a essa vivência de ao mesmo tempo, né, estar nesse sistema, mas transformar ele a cada dia. Então, agora, a partir da questão dos santos, eu passo para a Salete a fala, para que ela possa prosseguir. Sempre a gente esquece de abrir o microfone, né? Bom dia a todos, boa noite a todas e todas. Os santos são uma referência de pessoas que viveram de forma intensa os ensinamentos de Jesus, que fizeram o bem e hoje intercedem por nós. Deram testemunho de vida e nos inspiram no caminho do bem a realizar boas obras, a cumprir nossa missão. Michele, pode passar. Nós, além de Maria de Nazaré, nós queríamos trazer para vocês hoje algumas mulheres que são muito importantes para nós no mundo da cristandade. Começamos com Maria Madalena, ou Maria de Magdala, isto é, Maria da cidade de Magdala. Ela é descrita no Novo Testamento como uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus Cristo. É considerada santa por diversas denominações cristãs, e sua festa é celebrada no dia 22 de julho. A Igreja Católica, seguindo São Gregório Magno, além de a identificar como a pecadora de Lucas 8:2, algo que a moderna exegese desmente,
também a identifica como sendo a mesma Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e celebra as três Marias em uma única festa. A Igreja Ortodoxa, ao contrário, seguindo Orígenes, distingue as três figuras. Maria Madalena esteve ao lado de Jesus em muitas ocasiões, e, segundo a Bíblia, foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após sua ressurreição. Em 2016, o Papa Francisco elevou Maria Madalena ao status de apóstola. É uma leitura sensível e coerente do papel dessa personagem e uma atitude histórica de reconhecimento da figura de Madalena, não como prostituta, mas como parte integral e fundamental da comunidade dos discípulos de Jesus e protótipo de libertação para os coletivos femininos que estão dentro e fora da Igreja Católica. Ao lado, Santa Clara, Clara de Assis, nascida na Itália, o mesmo nome da cidade, Assis, em 16 de julho de 1194. Ela pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Enfrentando a oposição da família, que pretendia arranjar-lhe um casamento vantajoso, aos 18 anos, Clara abandonou o seu lar, indo ao encontro de São Francisco, na Porciúncula, e fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, também conhecido como Damas Pobres ou Clarissas. Viveu na prática e no amor da mais estrita pobreza. Pode passar? Na história da Igreja, desde os tempos antigos até os modernos, existiram mulheres que se destacaram por sua dedicação ao reino de Deus e por levarem uma vida de santidade. Mulheres místicas, religiosas, leigas, mães. Muitas entraram no rol dos santos e suas histórias ganharam voz e adeptos de seu exemplo de vida. Entre as inúmeras mulheres que se tornaram santas, algumas ganharam o título de doutoras da Igreja Universal, por seu notório saber teológico, ou seja, porque deixaram uma contribuição fundamental para a compreensão de algum ponto da doutrina da Igreja e sua vivência. Até hoje, a Igreja Católica reconheceu 36 doutores, entre os quais apenas 4 mulheres: Catarina de Sena, Teresa de Ávila e Hildegarda de Bingen e Teresinha de Lisieux. Catarina de Sena, Teresa de Ávila, Hildegarda de Bingen e Teresinha de Lisieux. Vamos saber um pouquinho sobre as histórias dela. Catarina de Sena foi proclamada pelo Papa Paulo VI como doutora da Igreja em 1970. Nasceu na Itália em 1347. Segundo Paulo VI, ela recebeu o título pela peculiar excelência de sua doutrina. Ficou marcada pela sua atuação em defesa da Igreja e do Papa, especialmente em fins da Idade Média, quando inúmeros conflitos surgiram contra o Papa. Viajando de cidade em cidade, Catarina interveio para o restabelecimento da paz, sendo assim uma forte defensora do papado. E, segundo Paulo VI, ela dirigiu exortações aos cardeais e a muitos bispos e sacerdotes, sem deixar de fazer fortes repreensões, mas sempre com humildade e respeito pela sua dignidade de ministros do sangue de Cristo. Santa Teresa de Ávila nasceu na Espanha em 1515. Recebeu o título de doutora da Igreja em 1970, também pelo Papa Paulo VI. Na ocasião, o Papa disse que Teresa era uma mulher excepcional, que irradiou ao mundo uma vitalidade humana e um dinamismo espiritual incríveis. Santa Teresa foi reformadora da Ordem Carmelita e cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços. Mas o que fez com que Teresa fosse declarada doutora da Igreja foi a sua singular contribuição como mãe e mestra da vida espiritual. Para o Papa Paulo VI, ela foi a luz mais viva e penetrante, dentro e como herança para toda a Igreja. Passemos agora a Hildegarda de Bingen. A mística alemã foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI em 2012. A monja beneditina viveu entre 1098 e 1179. João Paulo II a definiu como a luz do seu povo e do seu tempo.
Mística e teóloga, a religiosa também deixou obras na área de música, medicina e das ciências naturais. São palavras de Bento XVI. A atribuição do título de doutora da Igreja Universal a Hildegarda de Bingen tem um grande significado para o mundo de hoje e uma extraordinária importância para as mulheres. Em Hildegarda resultam expressos os valores mais nobres da feminilidade. Por isso também a presença da mulher na igreja e na sociedade é iluminada pela sua figura, tanto na ótica da pesquisa científica como da ação pastoral. Hildegarda fundou 2 mosteiros beneditinos para mulheres na Alemanha. Por fim, a 4ª doutora da Igreja, Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, ou Santa Teresinha, foi proclamada doutora pelo Papa João Paulo II, em 1997. Santa Teresa nasceu na França em 1873. O título de doutora dado a Teresinha foi motivo de reflexão sobre o seu significado, pois em sua curta vida, apenas 24 anos, Santa Teresa de Lisieux não pôde frequentar uma universidade e nem sequer os estudos básicos. A esse respeito, João Paulo II refletiu o seguinte na homilia em que concedeu o título à jovem. Entre os doutores da Igreja, Teresa do Menino Jesus e da Santa Face é a mais jovem, mas o seu ardente itinerário espiritual demonstra muita maturidade, e as intuições de fé expressas nos seus escritos são tão vastas e profundas que a tornam digna de ser posta entre os grandes mestres espirituais. Ela compreendeu a profunda verdade do amor como centro e coração da Igreja. Agora queremos trazer para vocês algumas figuras contemporâneas femininas do cristianismo. Vamos começar pela nossa querida... bom, antes é preciso dizer que o Papa Francisco tem dado um impulso muito grande às mulheres na Igreja. Ele reconhece a importância dessa presença feminina e tem dado passos significativos nesse processo de abertura, delegando a mulheres espaços decisórios estratégicos no Vaticano. Também está em estudo, por sua iniciativa, um grupo que tem se dedicado a estudar o diaconato feminino. Atualmente só temos diáconos homens, que podem realizar batismos, casamentos, mas está isso em andamento e a gente espera que logo, logo aconteça essa abertura para as mulheres. Também existe essa função de acolitato e leitorado feminino há muito tempo na Igreja. As mulheres participam das celebrações, lendo, ajudando no altar, e essas funções não estavam regulamentadas, e o Papa está fazendo esse processo agora. E a importância da voz feminina em diferentes ambientes sociais, no cuidado da criação, na gestação de um mundo mais justo, na criação do diálogo que respeite e valorize as diferenças, nas palavras do Papa. Agora sim, a gente quer trazer para vocês algumas mulheres que nos inspiram hoje, né? Começando pela nossa querida Madre Teresa de Calcutá. O nome civil de Madre Teresa é quase impronunciável para nós. Eu tentei fazer aqui um arremedo, mas vou tentar. Anisé Gonzé Bojassu, não sei se é assim que se pronuncia. Ainda bem que ela é conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá. Ela nasceu em Skopje em português, que é a capital da Macedônia, em 26 de agosto de 1910, e faleceu em Calcutá em 5 de setembro de 1997. Foi uma religiosa católica de etnia albanesa, naturalizada indiana, fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos pobres, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Em 2015, a congregação fundada por ela contava com mais de 5.000 membros em 139 países. Por seu serviço aos pobres, tornou-se conhecida ainda em vida pelo codinome de Santa das Sarjetas. Madre Teresa teve seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. É considerada por alguns como a missionária do século XX. Foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco.
queremos que vocês conheçam a pastora Ódia. Ao longo da história, interpretações machistas dos textos bíblicos foram usados para dar às mulheres uma posição social inferior, classificando-as como coadjuvantes, submissas ou pecadoras. Por isso, é importante ressaltar o papel da religião não apenas na propagação da ideia de subalternidade, mas também sua responsabilidade na perpetuação de papéis sociais de sexo, na objetificação e na violência contra a mulher. São justamente estas questões que a pastora, professora e teóloga Ódia Barros, da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, faz questão de abordar e desconstruir através de um olhar feminista para o cristianismo. Para ela, são nítidos os efeitos negativos na vida das mulheres que possuem origem nas raízes patriarcais da interpretação bíblica, e é fundamental a proclamação de uma fé cristã mais justa e igualitária. Queria falar para vocês sobre Angélica Tostes. Ela é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, teóloga feminista e ativista interreligiosa. Os caminhos da vida a levaram a experimentar a senda da vida contemplativa e interreligiosa, bordando o hinduísmo e o cristianismo para a construção da resistência e da espiritualidade. Artesã das palavras, escreve em seu blog Angeliquices, seus pensamentos e afetos. É organizadora de livros e autora sobre teologia feminista e diálogo interreligioso. É também pesquisadora externa da PUC de Goiás, no grupo de estudos em religião, gênero e poder, atuando na área de hermenêutica de textos sagrados. Vamos falar um pouquinho sobre a Bispa Marinês. É a primeira mulher a ser elevada ao episcopado na América do Sul, bispa da Diocese Anglicana da Amazônia. Mesmo presente em mais de 139 países, a Igreja Anglicana não permite a ordenação de mulheres em todos eles. A primeira bispa ordenada foi em 1989 nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, berço do anglicanismo, a primeira bispa foi sagrada em 2015. O ordenamento de uma bispa é um acontecimento de grande importância, porque enaltece a igualdade de gênero numa instituição religiosa milenar. Passo a vocês um comentário da Bispa Marinês quando de sua ordenação em 2018. Ela diz: para mim está muito claro que o episcopado é um sacerdócio, uma oportunidade de serviço, diaconia, jamais uma honra ou um status. Ao participar do processo de eleição na Diocese Anglicana da Amazônia, eu tinha plena consciência de que disponibilizava meu nome também em favor da ordenação feminina, pois agora, no mês de maio deste ano de 2018, completaremos 33 anos de ordenação feminina no Brasil. Nossa Igreja brasileira foi ousada e inovadora ao possibilitar às mulheres, desde o início, o acesso às 3 ordens sagradas. Mesmo assim, nestes quase 33 anos, não havia tido a coragem profética de eleger nenhuma mulher ao episcopado. Era já chegada a hora de romper essa barreira, com a eleição de um novo tempo, com maior equidade de gênero, com a eleição, um novo tempo com maior equidade de gênero foi inaugurado. Espero que esta tenha sido a primeira de muitas que virão. Não só lá. Trazemos a figura queridíssima nossa de Romy Bank, nossa pastora luterana, é teóloga, mestre em Ciências da Religião, secretária executiva do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, com sede em Brasília. Atua principalmente nos temas laicidade, religião, mulheres, gênero, ecumenismo e diálogo interreligioso, pelo que é conhecida nacional e internacionalmente. Os que têm o privilégio de conviver mais de perto com a pastora Romy podem testemunhar essa sua vida de dedicação. Nesse sentido, o que trazemos aqui agora é um trecho de uma poesia escrita por Roberto Tzvetch, teólogo e pastor luterano, como uma homenagem nossa também à pastora Romy. Ah, irmã, que hoje te lanças, corajosa ou relutante,
no campo da lida ou da luta. Desejo que saibas anunciar um novo mundo e, com franqueza e ternura, reunir num mesmo barco pescadores, poetisas, homem-feitos e mulheres, crianças, jovens e sábias, dispostas a encarar de frente o novo éon que já ensaia vilanias e tristezas. Mas quando a tristeza da lida te assaltar na noite fria, recorda-te que antes de ti, muitas sonharam por ti e deram suas vidas para que o sonho do teu Deus e nosso Deus não fosse apenas um sonho, mas um banquete e uma ceia para a qual todos são convidados, particularmente os mais pequeninos, sem esquecer as camponesas e as prostitutas. Por fim, a gente traz Moema Miranda. Deixamos por último para falar de uma figura feminina que trabalha com a questão mais urgente que estamos enfrentando, o cuidado ou o descuidado, o descuido com a nossa Mãe Terra. Moema Miranda é franciscana leiga, antropóloga, professora da disciplina de conflitos socioambientais e membro do grupo de estudos de ecoteologia no Instituto Teológico Franciscano, no Rio de Janeiro. Moema acredita que o tempo de retomar o compromisso franciscano pela Casa Comum é agora. Em outubro de 2019, em Roma, Moema Miranda participou do Sínodo para a Amazônia, evento que reuniu 250 participantes, dentre eles 184 bispos e 35 mulheres. Contou com 130 eventos paralelos, presença de representantes de 300 comunidades da Panamazônia, depois de ter sido preparado por alguns anos, tendo sido ouvidas vozes de mais de 3.000 pessoas nos territórios. Moema integra a secretaria da Rede Igrejas e Mineração da CNBB. Ela também é assessora da Rede Eclesial Panamazônica, REPAN. Trazemos aqui trechos da entrevista que Moema concedeu ao Instituto Humanitas da Unicinos. Sejamos nós, a partir do nosso carisma, atores, atrizes, irmãos e irmãs, neste grande pacto pela Amazônia e pela vida. A questão ecológica exponencia os limites do sistema que nós estamos vivendo, que no documento final do Sínodo da Amazônia foi reconhecida como um caminho indelével de morte, se não for detido. Nós sabemos que em todo o planeta, os jovens vêm desenvolvendo uma maior consciência da urgência da questão ambiental. E todos os movimentos da Europa, como o da Greta Thunberg e outros, também na Amazônia, temos uma força da juventude muito grande. Então, nutrimos uma grande expectativa de que essa comunhão se faça. Mais ainda porque as questões ligadas ao consumismo, ao desperdício e à desigualdade entre a juventude são muito brutais. Nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, sabemos como o assassinato de jovens negros é crescente. Então, acredito que o Sínodo abre espaço para essa comunhão da juventude. O que acontece na Amazônia nos afeta aqui. Não é possível você esperar a salvação da alma na cidade de Deus, se na cidade dos homens se vive com tanta desigualdade, onde nós pecamos por omissão ou conivência. Esse compromisso com os direitos humanos, com uma vida digna para os pobres, já foi assumido fortemente a partir do Concílio Vaticano II. Mas agora é um passo a mais. Nós precisamos salvar a matriz de toda a vida, as condições de possibilidade de toda a vida, pois é a própria terra que está ameaçada, essa terra que também é viva e vivente. Muito obrigada, Moema Miranda. Bom, para finalizar nossa participação hoje, irmã Michele e eu escolhemos 2 textos importantes de exaltação a Maria, a Mãe Maria. O primeiro, o Magnífica, o momento da anunciação do anjo à Virgem Maria, de que ela seria a mãe de Jesus. E esse texto apresentaremos na versão de Martinho Lutero. E o segundo texto, que depois nós vamos ler, é a oração à Nossa Senhora Aparecida, para os católicos, a padroeira do Brasil. Então, Magnífica de Lutero. Minha alma enaltece a Deus, o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois contemplou a mim, sou humilde serva, razão porque me dirão bem-aventurada,
filhos e filhos dos filhos para sempre. Pois aquele que faz todas as coisas, fez grandes coisas em mim, e santo é seu nome. E sua misericórdia vai de geração em geração em todos os que o temem. Ai, que coisa. Age poderosamente com seu braço e destrói a todos que são orgulhosos nas intenções de seus corações. Destitui os grandes senhores de seu governo e exalta os que são nulos e nada. Sacia os famintos com toda sorte de bens e deixa vazios os ricos. Acolhe seu povo Israel, que lhe serve, depois de se haver lembrado de sua misericórdia, como prometeu a nossos pais, Abraão e seus descendentes em eternidade. Nós trazemos também a oração à Nossa Senhora Aparecida para concluir, então, o nosso momento. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo... Estou tapando aqui, peraí. Só um pouquinho, um minutinho. Alguém consegue ler toda ela? Porque eu estou com a tela na frente aqui. Se você colocar a primeira versão, eu consigo. Deixa eu só ver se... A primeira parte. Para mim aparece bem, mas essa é a segunda parte. É segurar? Ah, não. Não é a primeira, sim. Essa sim, é a primeira, desculpa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Que presente recebemos hoje, dessas duas irmãs que nos trouxe o cristianismo. Nós estamos no avançado da hora, mas nós vamos abrir para alguns comentários, ou perguntas, ou complementações. Porque foi muito, muito rico o que tivemos aqui hoje. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou trazer algum comentário, abre o microfone, por favor, e vamos interagir. Aqui no bate-papo teve muitas felicitações, belíssima reflexão, e a Caroline colocou: senti falta de Santa Dulce dos pobres. Olha que interessante, que eu queria logo responder isso. Eu estou fazendo nesse momento, junto com a minha mãe e minhas duas irmãs que estão aqui na nossa casa nesses dias, a novena de Santa Dulce dos Pobres.
E eu pensei hoje, falei, puxa, não colocamos Santa Dulce. E eu que estive aí em Salvador 2 vezes já no local dela, na igreja e tudo. Puxa vida, realmente, desculpe. É que a gente teve que fazer também opções, né? Porque, na verdade, são muitas. Eu estava lembrando depois também, tem a Lilian, que ela é uma reverenda anglicana, e ela tem um movimento muito forte na luta também, principalmente por mulheres negras, e que a gente não colocou também, né? Uma referência. Ela atua no Abraço Negro, ela tem assim, uma militância muito interessante. Mesmo a tese de mestrado e doutorado ela fez nessa linha, assim, com autoras negras. Então, é uma referência também muito grande. Só que são muitas pessoas que a gente também admira. Dentro do cristianismo é difícil, né, trazer tantas. Você pode repetir o nome dela, querida? Está muda. Michele, abre o microfone. Desculpa, é Lilian Lira. É uma reverenda anglicana. Obrigada. A Uberlândia está acompanhando da Bolívia. Bem-vinda, Uberlândia, da Bolívia. Ai, muito obrigada. Eu acho interessante porque no momento atual, onde as questões mundiais, não somente ligadas à pandemia, mas toda a questão da economia, questões sociais, enfim, culturais, de saúde, enfim, temos muitas mulheres que estão também silenciosamente ou ocultamente fazendo um trabalho magnífico. Então, que nós possamos honrar essas mulheres que fazem um trabalho, às vezes, sem uma projeção, mas que essas que têm uma projeção também estão representando essas mulheres que, de norte a sul, de leste a oeste, estão fazendo um trabalho que faz uma diferença no mundo. E isso é notório. Isso é notório. É só uma pequena dúvida que eu fiquei. Peço desculpa se foi falado e eu perdi. A Bispa Marinês, ela é de que congregação, né? De que igreja específica? Que ela é da tradição cristã, mas não é católica romana, né? É católica apostólica. Anglicana. Ah, obrigada. É, por isso que eu achei. Obrigada. Católicas não pode nem se ordenar diaconisa ainda. Então, aí por isso que eu estranhei um pouquinho. Eu falei, não deve ser, mas eu não vi se vocês tinham falado, se falou, eu me perdi, peço desculpas aí. Ela já tem a igreja anglicana, tem 2 bispas no Brasil. Tem uma no Rio Grande do Sul também, em Pelotas. Eu não me lembro o nome dela agora. Mas a igreja católica ainda está muito na luta. A gente é resistente e continua insistindo, né? Para ter espaço, mas nós não temos ainda, é negado um sacramento para nós, da ordem. Obrigada. Paulo Santos levantou a mão. Tem um comentário também, só que eu quero citar, da Cristiane, durante a apresentação, ela pôs: sinto que Madalena representa a força da mulher, Santa Clara, a devoção, e Maria, a maternidade do mundo, o amor incondicional. Obrigada. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Eu queria parabenizar as queridas amigas e irmãs de Construção Conjunta pela apresentação muito especial.
o quanto é importante esses avanços que a mulher tem conquistado, né? Por ela mesma, tem feito um trabalho muito forte para ser reconhecida e ter igualdade de direitos. E no campo da religião, a gente sabe que ainda há uma defasagem razoável. Eu sou um dos críticos, quanto mais a esta falta de valorização da mulher por inteiro, né? Eu sou fã do Papa Francisco e eu queria saber da irmã Michele se ele vai definitivamente empoderar as mulheres no sacerdócio. Por enquanto, tem sido medidas boas, mas eu considero paliativas, porque elas têm que liderar na mesma dimensão que os homens. Então, enquanto isso não ocorrer, por enquanto são medidas paliativas. Importantes, mas paliativas. Porque elas têm que assumir a liderança. Lamentavelmente, as Nações Unidas, no meio de 193 países, só 6 países dão igualdade de direito às mulheres no ambiente político. Mas a Igreja Católica precisa definitivamente resolver isso. Irmã Michele, como é que a gente pode ajudar isso nessa perspectiva através de um movimento interreligioso? Porque a gente sabe que dentro da própria Igreja Católica não há apoio interno para esse avanço. Há uma divisão e a dificuldade do próprio Papa encaminhar esse assunto dentro da própria comunidade. Você vê a possibilidade da gente fazer algum trabalho interreligioso para tornar claro a importância da Igreja Católica, sobretudo? Dá um exemplo. Maria vai ficar muito feliz. Será que há uma possibilidade disso em um movimento do qual possa ser ouvido? Porque, inclusive, você sabe que muita gente, como diz o Papa certa vez, tem coisas na humanidade que está mais avançada do que a própria Igreja. Se de repente vier um grito do lado de fora, Papa, estamos juntos nessa. Como é que é possível a gente costurar isso? Como é que a gente pode ajudar para definitivamente dar esse exemplo no cristianismo, que seria muito importante, até porque a vertente protestante evangélica tem mulheres no sacerdócio, né? Então, eu acho que chegou a hora definitiva. Não vejo a hora desse momento a gente celebrar. Qual é a possibilidade disso, irmã Michele e Salete? Queria deixar um abraço para a Uberlândia, ela é minha co-irmã de congregação e está na Bolívia, mas é muito pertinente a sua colocação, Paula, e é uma angústia muito grande, assim, que algumas vezes eu até pensei, será que não é mais fácil deixar isso e ir para uma igreja anglicana, luterana, porque elas já têm, né, uma caminhada bem mais resolvida nesse sentido. Mas claro que angustia muito, que nem assim, eu tinha muita esperança no Sínodo da Amazônia. E quando veio o documento, assim, para mim foi uma decepção, assim, porque ele foi muito pobre na área das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, tem a irmã Rose, que mora comigo, ela participou do sínodo. E ela disse, assim, que foi um movimento muito grande, assim, das mulheres. E o Papa, ele está muito de acordo com essa caminhada das mulheres. Mas não é uma decisão só dele, né? Ele tem muitos arcebispos e... agora eu esqueci o nome lá, que rodeiam ele lá, que são muito tradicionais e que não querem as mulheres nesses espaços decisórios. Mas o Papa está sendo bem estratégico, assim, claro, muito devagar, colocando mulheres no Vaticano em lugares estratégicos, secretarias, que são decisórios. E esse estudo para o diaconato, ele tem caminhado, tem várias mulheres que estão bem engajadas. E a própria assim, essas ordens do leitorado e acolitato, eles são o primeiro passo para o diaconato. Então, ele está indo também aos poucos, né? Porque tem um movimento muito forte contra, né? Que as mulheres assumam esses espaços de poder. Então, é bem complicado, mas eu acredito que toda a manifestação, mesmo interreligiosa, ela é positiva, e se chega ao Papa, com certeza ajuda, sim, nessa construção, ou mesmo indicar para esse grupo, né, de estudo, para o diaconato feminino, tudo que for manifestação de apoio é positivo, sim.
Mas eu acho que nesse papado a gente não vai ter a ordenação das mulheres. Eu acho que é um processo muito longo ainda. Não sei se eu vou ver isso, mas é uma luta. A gente não pode parar nunca, né? Tem que ficar sempre insistindo e construindo esse caminho. E a Igreja Católica, ela é muito patriarcal. Ela é... Assim, a gente, né, fica nessa luta de resistência mesmo, por acreditar que as mulheres têm que ter seu papel. Mas é um processo muito difícil, assim. Eu acredito que toda manifestação de apoio é bem-vinda e é legítima. Dentro do grupo, se a gente quiser construir, eu apoio totalmente, assim, né? Uma iniciativa desse apoio para que as mulheres possam, né, ser ordenadas. Não sei se a Salete quer complementar. Não, eu só quero dizer que concordo plenamente com tudo que você falou e queria era desejar saúde e vida longa para esse Papa, porque ele tem feito muito bem à humanidade, né? Tem um comentário aqui da Uberlândia. Nós, mulheres, avançamos muito, mas neste Papa temos que avançar muito e precisamos ter o nosso papel na igreja. Aí o Mustafa, o que ele falou? Como em muitas outras casas, aqui quem manda é o feminino, está chamando para o jantar, parabéns. Essa é boa. Eu conheço a Liliana e quando a Liliana fala, o Mustafa tem que obedecer mesmo. Eu gostaria, indo nessa mesma direção de Paulo, fazer um comentário de que nós precisamos atuar muito mais, às vezes, na causa do que no efeito. Nós estamos falando de uma questão de muito tempo. Isso não é uma situação da agora. Agora, as mulheres estão sentindo a necessidade, e não é uma necessidade pessoal, sabemos disso. Ela é uma realidade interna, espiritual, né? Que é algo que não está ligado exatamente aos aspectos, digamos, externos, mas está ligado ao aspecto interno, porque muitas vezes podemos não reconhecer, mas internamente sabemos que o tempo chegou. Eu acho que a própria Maria, né, a mãe de Jesus, e todas essas santas da igreja, já que nós estamos falando do cristianismo, elas trouxeram esse processo de rompimento de barreiras. Todas elas trouxeram isso. Então, que estratégias elas usaram? Então, acredito que são estratégias inicialmente espiritual, internas, para que tenham um efeito externo, e para que externamente o caminho também seja possibilitado. Então, trago também essa contribuição de, ao pensarmos, não estou dentro da igreja, a irmã Michele está falando que tem o diaconato feminino, então tem a proposta das irmãs que estão estudando para esse diaconato feminino. Então, imagino que tenha essa conexão interna muito mais do que apenas o trabalho externo. Lógico, eles se unem, mas acredito que é necessário fortalecer isso. E esse fortalecimento, ele pode vir de várias, digamos, de várias posições e de todos os raios, porque isso que acontece na Igreja Católica acontece em algumas outras também, em outras tradições. Então, eu trago isso porque não é apenas uma questão de uma igreja, e isso não é a questão de um único aspecto. É
o aspecto feminino, o corpo feminino como um todo, né? O corpo espiritual, inclusive, feminino, que precisa se expressar para cumprir o seu papel. Não porque quer ter um espaço de visibilidade, mas é necessário cumprir um papel que está ligado ao aspecto feminino. Assim como dentro de uma casa, de uma família, com os filhos, a mãe tem um papel e o pai tem um papel complementar, semelhante. Então, eu acredito que esse é, digamos assim, um nó que é preciso tratar internamente, e isso vai beneficiar, eu acredito que todo o aspecto espiritual que envolve uma situação de limitação inexistente com a questão ligada ao feminino. Então, ao fortalecer através de várias instituições, provavelmente vamos estar cooperando para que todas elas possam ter digamos, a sua libertação no sentido de conquista mesmo, né? Em relação a esse aspecto. Lembramos que a própria Maria, mãe de Jesus, como a irmã Michele trouxe, que muitas vezes nem foi reconhecida, mas tem outros segmentos que reconhecem. E hoje nós temos as doutoras da igreja reconhecidas, mas todas elas, imagino que nenhuma delas teve uma vida fácil. Nenhuma delas conseguiu derrubar essas barreiras facilmente. Nem mesmo o Mestre Jesus. Então, isso significa um fortalecimento espiritual. Aqui tem também a Assembleia Eclesial Latino-Americana, que está acontecendo uma escuta. Então, essa vez o Papa trouxe também essa proposta de abertura, e nós fizemos um grupo aqui das mulheres pan-amazônica, e nós trouxemos todas essas questões, né, que são necessárias aqui, porque é uma região muito grande que não tem padres, né? Então, muitas mulheres, elas já dinamizam a vida das comunidades aqui para o interior do Amazonas, né? Então, só que a gente reflete que a gente não quer reproduzir a forma como os homens são padres, diáconos, bispos. A gente quer um novo ministério. Então, essa também é uma reflexão, porque a gente quer um poder circular, não quer esse poder que está aí de opressão, de domínio. Então, isso é uma reflexão que a gente traz também, né? E mesmo assim, eu fiz teologia, então eu sofri muito preconceito, né? Porque, para que tu vai ser padre, por acaso? Então, foi um processo bem difícil também, né, de enfrentar, mas eu acho que são espaços que a gente deve assumir mesmo, até para se empoderar mais e poder dizer, não, eu tenho a mesma capacidade que tu tem, então, e a gente estuda mais e faz melhor que eles ainda, né? Porque tem os que vão lá só para ter o diploma, e poder ser padre. Mas é uma reflexão, assim, esses espaços são importantes como coletivo também para a gente construir, né? E essa proposta de que a gente não quer ser igual aos padres, né? Mesmo se tiver a possibilidade de se ordenar, um novo ministério feminino, diferente também, né? Que é importante essa reflexão, né? Com certeza. E eu gostaria, vocês duas trabalham com a economia de Clara e Francisco. Eu gostaria de saber, até uma vez comentando com a irmã Michele, o feminino ele tem o aspecto da economia do lar. Então, a economia doméstica ela pode ser levada para qualquer âmbito, porque é o micro que vai refletir no macro. E como que está caminhando esse aspecto feminino dentro da campanha, dentro do trabalho de Clara e Francisco? Aliás, de Francisco e Clara, né? O pessoal traz o Francisco primeiro e depois a Clara, não é de Clara e Francisco. Não, e na verdade, lembrando que a articulação brasileira pela economia de Francisco é que trouxe Clara, porque no geral, no mundo, né, a proposta do Papa falava em economia
de realmar a economia, mas só se fala em Francisco de Assis. E aí, nós imediatamente, quando, né, começamos aqui esse movimento no Brasil, falamos, não, peraí, Clara tem que estar junto, né? Trazer todo esse poder feminino de transformação, de acolhimento, né? Eu tenho certeza que logo, logo isso vai se espalhar pelo mundo, né? A ideia de trazer Clara, mas ainda não está, né, Michele? E eu estou participando da Vila Mulheres pela Economia Internacional. E também, assim, ó, tem uns embates grandes, porque nós temos uma mentalidade aqui de, claro, do cuidado, né, do trazer o feminino, assim, como essa dimensão materna, mas a gente também traz a questão do empoderamento feminino, das lutas. E às vezes a gente tem os embates, porque em algumas partes de outros países isso é tão resolvido para elas que não é um problema mais. Então, é bem complexo, porque elas estão muito na dimensão do cuidado, né? Trazer esse olhar materno. Então, às vezes tem que dar uma ênfase que não, a gente tem que lutar pela igualdade de gênero, tem que lutar, tem que trazer um pouco essa dimensão, porque a gente ainda está em construção, isso para nós não está resolvido. Né? Mas, por outro lado, eu vejo que a articulação precisa dar muitos passos, inclusive nos princípios que eu tive que me meter lá. Eu não ajudei muito na construção, até por questão de tempo, mas eu fiz questão de trazer as mulheres, porque não estavam contempladas. Então, é sempre assim, a gente tem que ser chata para dizer, não, tem que aparecer mulheres claramente, porque quem não quer lutar pelas mulheres, se não está escrito, não vai assumir essa luta. Então, é sempre um processo de ter que estar lá, né? Eu acho que é importante também a gente estar na articulação para trazer a dimensão das mulheres, que é um processo muito importante dentro da luta de transformação da economia. Mas é sempre assim, é resistência, né? Quando tu assume a luta das mulheres, sabe que vai levar pedradas. O Paulo Santos, como homem, tem ajudado a gente, né, a trazer essa voz feminina para a BEFC. Muito importante. Importante, Salete, essa dimensão também dos homens, sensibilizar os homens que defendam a causa das mulheres, né? Eu tenho procurado falar isso para os homens, etc. Mas aqui pensando em uma Paulo, precisa falar mais alto, está muito baixo, por favor. Eu estava pensando aqui que a gente poderia articular um documento sobre a importância da liderança feminina das religiões, em igualdade de direitos. A gente poderia estruturar um documento para adesão coletiva através do Feminina. A gente poderia juntar a Agenda 2030 da ONU, que tem um dos objetivos que é a igualdade de direitos. Não existe mundo sustentável sem igualdade de direitos. Aí vai casar e cobrar a encíclica da ecologia, para que de alguma forma também não foi falado sobre a mulher na encíclica, que é uma reclamação, mas que seja aberto para todas as religiões. E aí eu pensei que a gente poderia articular um apoio junto também com a ONU Mulheres, porque a gente poderia fazer uma coisa bem articuladinha, desenhadinha, e preparar um documento para sensibilizar as grandes lideranças das religiões do mundo a adotarem o princípio de igualdade de gêneros, de direitos na liderança, baseado na Agenda 2030, porque 193 países assinaram essa agenda, e agora fazer cumprir dentro das religiões. Então, eu queria sugerir nessa noite aqui auspiciosa que a gente possa elaborar esse documento, e o Brasil, a exemplo do que está sendo feito com a presença de Clara na economia, a gente poderia fazer esse documento para que contemple todas as outras religiões também, que ainda, algumas delas, ainda é patriarcal. Eu queria fazer essa sugestão e eu estou disponível também para colaborar na construção desse documento, que o Feminina possa encabeçar aí com essas mulheres e tomar uma proporção de adesão e com apoio da ONU Mulheres. Vale uma visita ao Papa? Com certeza. Maravilha. Apoio. Vamos trabalhar. Vamos rascunhar isso, gente. E elaborar. Vamos. Tem muitos apoios.
Bem, eu acredito que a gente está se dirigindo para o nosso fechamento. Acredito que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque é interminável essa lista e o que temos no nosso coração de possibilidades de realização. Então, acredito que essa união dos nossos corações, ela fará possível o que muitos podem ainda imaginar impossível. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, agradecendo profundamente as queridas Salete e irmã Michele, que trouxeram a expressão do feminino, nos trouxeram um pouco dessa expressão e um pouco dessa vivência também. Tanto é que nos motivou, já tem um documento, já tem um trabalho, algo que vai se manifestar a partir desse encontro. Então, agradecendo profundamente a presença de todos e de todas, de irmã Michele de Salete, eu quero passar a Célia para finalizar o nosso encontro de hoje. Queria só fazer um convite. Nesta quinta-feira, dia 22, às 19 horas, vai ser o lançamento da Rede Ecumênica da Água no Brasil. Então, depois vou mandar o link e contamos com vocês. Né? Ok, obrigado, Salete. Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos e esse nosso empenho não é luta, né? Essa nossa batalha seja coberto com o manto da Mãe. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Amém. Amém.